Ei, Ed, boa noite, gente! Que prazer estar com vocês aqui na Rádio Maravilha 89 FM aqui em BH. E um grande privilégio, né, estarmos juntos nessa noite, nesse culto maravilha, para celebrarmos ao Senhor através de músicas, orações e também da palavra de Deus, né? É uma noite propícia para a gente receber uma palavra poderosa da parte do Senhor, que vai edificar a sua vida. Não, vocês, mais uma vez, eu quero compartilhar algo do coração do Senhor para a sua vida e eu queria que você ficasse muito atento. Nesse momento, jogue os pensamentos do amanhã para fora, não se preocupe, fique com a sua mente agora alinhada à palavra, porque a semente preciosa da palavra será lançada no seu coração e eu creio que ela vai produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um no seu coração. Então fica comigo que eu tenho uma palavra poderosa. Eu quero falar um pouquinho essa noite com você nesse culto maravilha sobre a sua identidade e do seu propósito. Uma vida de propósitos. Sabia, gente, que você que está me ouvindo, uma das grandes dificuldades hoje do ser humano é de fato compreender o porquê que ele nasceu ou para que ele nasceu. Certa vez eu lendo um livro do nosso querido irmão saudoso Myles Munroe, ele disse uma frase que me impactou e me fez cada dia mais buscar o conhecimento e o que a Escritura diz a respeito desse tema, que ele diz assim: o maior problema do homem não é a morte. O maior problema do homem é uma vida sem propósito. Então, gente, é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês essa noite. Você que está me ouvindo, você que está no seu carro, você que está na sua casa, fique atento, porque Deus vai falar ao teu coração essa noite. E eu quero usar como texto base nessa noite para falar desse tema. Nós vamos ler alguns textos aqui que eu quero construir algo através das Escrituras para fazer sentido ao seu coração e fazer você pensar sobre esse tema bíblico através da palavra de Deus. Então eu quero começar no capítulo 139 de Salmos. Eu quero ler esse texto para você, Salmos capítulo 139. Você que está aí, talvez dirigindo, me ouça apenas. Fique atento que eu quero ler para você alguns versículos aqui no Salmo 139, a partir do verso 14. Olha só o que diz a palavra. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Versículo 17 finaliza assim: que preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Guarde isso. Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Vamos meditar um pouquinho no que está escrito aqui. O salmista Davi, ele compreende em certa altura da sua caminhada, da sua jornada terrena, que de fato ele tinha um Deus que previamente havia pensado sobre ele, havia escrito sobre ele e já o conhecia antes que ele fosse formado no ventre materno. Gente, isso aqui faz uma diferença grandiosa na nossa vida, no nosso dia a dia. É entendermos de fato o que Deus pensou a nosso respeito. Se você lembra do último versículo que eu li, no Salmo 139, vai dizer: quão preciosos são os seus pensamentos, ó Deus, a meu respeito. E aí vou querer ler um texto para você, para te lembrar, lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Olha o que diz Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Olha só. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Gente, isso aqui é poderoso. Deus está dizendo
eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E aí você ouve o salmista das horas do dia para que a gente possa viver, mas de verdade, hein, o final dos tempos está à nossa frente, muito próximo, e a gente precisa ser efetivo para viver, de fato, os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. E se ele disse que os pensamentos que ele tem a meu respeito são de paz e não de mal, isso nos traz segurança de entender a bondade de Deus, a sua fidelidade, a sua misericórdia e tudo que ele tem como essência do seu caráter. Deus é bom o tempo todo e Deus é bom o tempo todo. Então os pensamentos que ele tem a meu respeito são pensamentos de paz. A palavra paz nesse texto é a palavra shalom. E não sei se você sabe, mas a palavra shalom, ela quer dizer muito mais do que apenas paz. A palavra shalom é completude, bem-estar, uma qualidade de vida que representa o céu. Uau! Pega isso aqui de novo. Então eu quero substituir a palavra pensamentos de paz, pastor Juarez, dizendo assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de te ver bem, pensamentos que você tenha uma vida de bem-estar que denuncie o céu, pensamentos de sucesso, pensamentos de saúde divina, pensamentos de segurança. Isso é o que eu tenho para você. Esses pensamentos nunca serão de mal, porque o mal não pode mudar quem eu sou. Deus é bom e ponto final. Então, se eu não compreendo os pensamentos que Deus tem ao meu respeito, eu também não vou conseguir evidenciar os pensamentos através do meu comportamento, da minha atitude, das minhas decisões, daquilo que faz o meu dia a dia ser o que ele é. Entenda, irmãos, nós não nascemos para viver a minha vida secular, a minha vida na igreja, a minha vida no trabalho, a minha vida na família. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você pensa assim, olha para o teu filho. O teu filho deixa de ser filho quando ele entra na empresa, ele sai da sua casa e vai para a empresa trabalhar e deixa de ser teu filho? Ou quando ele sai da tua casa e vai para a escola estudar, ele deixa de ser teu filho? Não, ele permanece teu filho. E quando nós nascemos de novo, nós nascemos como filhos de Deus. Então, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na casa, nós somos filhos de Deus. Em cada momento, operando de uma forma. Ora, descansando, ora, no trabalho, ora, estudando, ora, congregando, ora, celebrando. Então isso nos faz um todo e não dividido. Porque parece que quando eu estou no trabalho eu preciso ter um comportamento. Quando eu estou na escola eu preciso ter um comportamento. Será que os pensamentos de Deus dividem comportamental em cada lugar que eu vou? Não, o comportamento cristão, ele é o mesmo onde quer que nós vamos. E eu vou dizer, é justamente quando você vive os pensamentos de Deus a teu respeito e pratica isso através do seu comportamento, é que você vai anunciar quem é o seu Senhor. Porque é muito fácil a gente chamar Jesus Cristo de Senhor, mas a gente não faz o que ele nos pede para fazer. Quando eu afirmo, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, isso é maravilhoso, isso é glorioso demais, isso é a verdade, não é? Quando nós nascemos de novo, nós confessamos Jesus como Senhor e o nosso Salvador. Então eu preciso praticar aquilo que Jesus nos instrui através da sua Escritura. E Jesus estava com Deus quando a terra foi formada. Então, quando eu fui gerado na eternidade, Jesus já me conhecia enquanto Logos, enquanto Verbo, enquanto a palavra, antes dele descer e se encarnar como Jesus Cristo homem. Então, se eu entendo que Jesus estava lá, Jesus também conhece o meu futuro. Conhece quem é o Anderson, conhece quem é o Juarez, conhece quem é o Ed. Nós não somos surpresas para o céu. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não é surpresa para o céu. Você é um agente de transformação na terra, enviado do céu para manifestar a vida do Deus que você serve.
Oh, aleluia. Eu acho que você pode dar um aleluia bem forte agora, onde você estiver. Dá uma rajada de glória onde você está aí, meu irmão. Pelo amor de Deus, essa verdade tem que cair no teu coração, não é? Nós entendermos o que Deus pensa a nosso respeito e praticarmos isso, nós vamos denunciar o céu. Se você entende quando eu falo denunciar. Nós vamos expressar, nós vamos manifestar o céu na terra. Entenda, eu tenho dito isso para muitas pessoas que eu tenho conversado. Nesses últimos dias, a ansiedade tem abatido, né? Muita parte da população, muita gente, inclusive muitos dos nossos irmãos. E muita gente começa a falar assim, eu quero ir para o céu, acabar com esse negócio logo aqui, essa vida está difícil, está complexo, eu não sei o que vai acontecer, a gente podia ir embora, ou Jesus podia voltar. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se você já ouviu isso, mas se ouviu, vai ouvir de novo. Nós fomos criados por Deus para habitar a terra. Nós não fomos criados para habitar o céu. O céu é habitado por anjos, querubins, serafins. A terra foi dada aos filhos dos homens. Salmos capítulo 115 vai dizer, os céus são céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, eu preciso entender que o que Deus sempre pensou foi, eu vou criar um ser semelhante a mim, vou dotar ele da minha capacidade, da minha semelhança, da minha própria vida, para que ele governe a terra como eu governo o céu. Então vamos lá. A terra é uma extensão do que é o céu. E o homem é uma extensão de quem é Deus. Então se eu entendo que eu sou uma extensão de Deus, e eu vou governar tendo ele como parâmetro, eu preciso conhecer os seus pensamentos, a sua fala, o jeito dele ser, porque eu preciso manifestar quem é ele na terra. Foi isso que Deus pensou a nosso respeito. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele nos cria para que nós possamos manifestar a sua bondade, a sua capacidade, a sua criatividade, o seu governo, o seu domínio, tudo que ele tem para nós. Por isso, essa noite eu quero que você pense, por favor, não saia falando aí no outro dia que, pastor Anderson ensinou isso. Não, é a Bíblia. A Bíblia te ensinou isso. Eu quero fazer você pensar cristianismo, eu quero fazer você refletir o que você está fazendo aqui. Porque muita gente, vou dizer isso aqui, eu quero que você continue me amando. Você não está me vendo, mas eu estou amando você que está me ouvindo aí. Você já viu pessoas que assistem uma determinada figura pública e depois, passado uma semana, ele vai cortar o cabelo igual a figura pública? Ele começa a vestir as roupas como aquela mesma figura. Ele começa a andar e até os trejeitos começa a repetir igual aquela figura. Por quê? Porque aquela figura tornou para ele um modelo de inspiração para ele viver. Então, essa pessoa quer ser aquela quando ele se veste como ela, quando ele corta cabelo como ela. Exemplo aqui para você lembrar. Lembra que no auge aí de um cantor, se for muito antigo, por favor, me perdoe, eu não estou tão velho assim. Um rapaz chegou bombando nas emissoras de rádio e televisão chamado Justin Bieber. Um menino louro, bonito, cabelo jogado pro lado, cheio de dançava bem. E aí depois você ia no shopping center passear com a sua família, tava cheio de adolescente igual o Justin Bieber. Por quê? Porque era uma pessoa que eles queriam ser igual. Então eles cortavam o cabelo igual, eles vestiam as roupas iguais. É exatamente o que Deus espera que a gente faça. Não como a figura pública, mas façamos com ele. Ou seja, que as pessoas vejam em nós como Deus opera no céu e nós operando na terra. Para mim compreender isso, para mim viver isso, para mim fazer isso, eu preciso entender quem ele é. Eu preciso conhecer a ele, eu preciso me relacionar com ele e eu preciso conhecer os pensamentos que ele tem ao meu respeito. E olha, os pensamentos que ele tem a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Mas sabe o que eu acho interessante? A Bíblia nos garante que mesmo ele tendo pensamentos de paz a meu respeito, ele não me obriga a viver os pensamentos dele. Olha que coisa formidável. Isso para mim é a maior prova da soberania e do amor de um Deus que deseja que todos sejam salvos e que chegam ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele não te obriga, ele não imputa isso para você viver. Ele diz, eu ponho diante de você a vida
e a morte. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe a bênção, para que você prospere. O provérbio vai dizer: vida e morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utilizar vai comer do seu fruto. Pessoal, nós precisamos compreender os pensamentos de Deus. E não tem outra forma de compreender os pensamentos de Deus a meu respeito se nós não estarmos dedicados à leitura da palavra, à meditação da palavra, à oração, a viver uma vida digna do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso maior exemplo, Jesus, é a expressão exata do ser de quem Deus é. Eu gosto muito, irmãos, de um texto em Hebreus, quero ler para você. Hebreus, está lá no capítulo 1. Quero ler para você esse texto. Hebreus capítulo 1. A partir do verso 1. Vai dizer assim o texto: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quando a Bíblia vai afirmar que Jesus Cristo, que desceu do céu, se tornou homem, viveu por 33 anos e meio na face da terra, morreu, foi crucificado e ao terceiro dia foi ressuscitado, está sentado à destra de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Eu preciso entender que copiar Jesus é copiar Deus. Então, quando eu falo que nosso comportamento, que as nossas ações, que as nossas atitudes precisam estar em linha com os pensamentos de Deus, eu quero te mostrar Jesus como a expressão exata que andou na terra, vivendo os pensamentos de Deus. Porque Jesus mesmo dizia: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu falo o que eu ouço o meu Pai falar. Então Jesus, ele manifestava o que era o Pai. Embora as pessoas não crescem em Jesus, Jesus nunca abriu mão de ser quem ele era. A identidade de Jesus estava muito bem firmada no seu Pai, no seu Deus, o Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas através do Filho, que é a palavra. Então, se eu entendo que Jesus é a expressão exata de quem era Deus, eu preciso olhar para a vida de Jesus e viver o que Jesus viveu. Se eu copio Jesus, é óbvio que eu vou copiar Deus. Então, os pensamentos de Deus a meu respeito estão expressos na sua palavra. Os pensamentos de Deus a nosso respeito estão expressos nas Escrituras. Nosso jeito de comportar, nosso jeito de viver, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de falar, sempre vai denunciar quem é o nosso Deus. E agora é um tempo de separação, irmãos, de aqueles que são bebês, daqueles que são maduros, e quem é servo e quem não é. É um tempo importante. Por isso eu trago essa palavra para que você compreenda de fato quem você é em Cristo. Quais os pensamentos que Deus tem a teu respeito? Quais os pensamentos de paz que você já está vivendo? Olha só, isso aqui é importante você entender. Quando a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, eu quero talvez chocar você agora. Se algo que você está vivendo está voltado para aquilo que é mal, não são os pensamentos que Deus tem a teu respeito. Porque o dele não passa por maldade, porque nele não existe maldade. Então, se há alguma coisa que está acontecendo na sua vida e que não está em linha com a palavra, é muito possível que você não esteja vivendo os pensamentos de Deus, mas você trocou os pensamentos de Deus pelos seus próprios. Há o que eu quero, há o que eu desejo, há o que eu almejo. Ok, é lícito a gente desejar coisas, querer coisas. Isso é lícito, irmãos. Desde que aquilo que eu desejo está em linha com os pensamentos de Deus a meu respeito. Então, quando o salmista Davi
vai falar que todos os dias dele foram escritos no livro da vida, sem que nenhum deles existissem, eu posso entender que Deus já pensou a nosso respeito antes de nascermos. Deixa eu ler um texto que corrobora com isso. Lá no profeta Jeremias, olha só, o profeta Jeremias no capítulo 1. Deixa eu ler para você aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja bem, Deus está dizendo para Jeremias: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E antes que você nascesse, eu te consagrei como profeta. Então, Deus já conhecia Jeremias antes dele ser formado. É a mesma coisa com Davi. Davi disse que todos os dias dele foi escrito antes que nenhum deles existisse. Então, olha só, existe uma linha muito bem estabelecida aqui. Eu vou ler mais um texto que vai corroborar com isso. Gálatas, no capítulo 1. Olha para você ver isso. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Você que está me ouvindo aí, não desligue, não fique. Nós vamos chegar no bom lugar e breve, tudo vai fazer sentido no seu coração. Gálatas no capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue. Irmãos, Paulo chegou à mesma conclusão que Davi. Olha, aquele que me separou antes de eu nascer, ele mesmo pensou em mim. Então, gente, existe uma linha que eu preciso compreender. Se Deus pensou sobre Davi antes, se Deus conhecia Jeremias, e se Deus levantou Paulo antes dele nascer, Deus também levantou o Anderson. Ah, levantou. Deus já conhecia o Anderson, Deus já conhecia o Ed, Deus já conhecia o Paulo, Deus já conhecia a Lohane, Deus já conheceu todos aqueles que estão nos ouvindo antes da fundação do mundo. Porque o próprio Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 4, irmãos, ele vai concluir algo muito interessante. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A palavra está dizendo que Deus nos escolheu nele, em Cristo. Nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, ele escreveu a respeito de Davi, ele falou que conhecia Jeremias, Paulo entendeu que Deus separou ele antes de nascer, e o próprio Paulo vai dizer, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então tem uma história que Deus pensou a teu respeito, e ele está lá no céu desejoso de ver essa história ser vivida por você. Agora, se você for pensar, Davi nunca errou? Davi, ele matou um egípcio. Desculpa, gente, matou do Egito, foi Moisés. Davi matou uma pessoa, Davi adulterou com Betsaba, Davi teve erros da sua história. Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo entrava nas casas e arrastava mulheres, crianças para o meio de praça pública. Perseguidor do evangelho. Jeremias foi o cara que mais reclamou, murmurando de coisas. Então, presta atenção nisso. Deus entende que quando existe um coração alinhado com ele, os seus erros do passado não podem bloquear o seu futuro. Desde que você faça o que Paulo escreveu em Filipenses. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Presta atenção no que eu estou dizendo com você. Aquilo que você possa ter errado nos anos anteriores, não bloqueiam o que Deus pensou a partir de hoje sobre a sua vida. E eu estou essa noite, nesse lugar, nessa rádio, para dizer para você, Deus acredita no potencial que você tem, que vem do céu. Ele pensou em você para ser um agente de transformação nessa terra. Pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, mas eu conheço quem está com você. E quem está com você é maior do que tudo que você está vivendo. Aprenda a confiar plenamente no Senhor e Ele vai trazer sempre livramento de todas as suas aflições.
Davi disse assim: muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra de alguma delas. Não é isso que está escrito. Está escrito: Deus nos livra de todas. Então não importa o tipo de pressão que você está vivendo, Deus está com você. Se você passa pela água, ela não te submerge. Se você passa pelo fogo, ele não te queima. Ele te sustenta na sua própria mão. E ele diz para você: eu confio tanto em você, meu filho, que você tem um futuro glorioso comigo. Agora, decida viver a vida dele e os pensamentos dele. Deus não vai romper com os seus pensamentos. Você que precisa se alinhar aos pensamentos que Deus tem a teu respeito. E eu estou dizendo hoje, e essa noite eu quero falar com você, é tempo de você talvez parar um tempo e perguntar: eu estou vivendo os pensamentos de Deus? Eu estou vivendo o que Ele pensou a meu respeito? Eu estou vivendo aquilo que Ele me criou para ser? Ou a minha vida está em frustração em frustração? Deus não nos criou para frustração, querido. Deus nos chama de coroa da criação. Deus nos fala que nós somos o povo de propriedade exclusiva dele. Oh, aleluia! Dá vontade de dar umas rajadas de língua estranha no negócio desse aqui, meu Deus do céu. Ele nos chama de povo exclusivo dele. Poxa, será que um povo que é de exclusividade dele, ele vai querer ver o dano acontecendo o tempo todo? É óbvio que não, porque Deus é bom e dele não existe o mal. Nós precisamos compreender que muitas vezes nós queremos viver os nossos pensamentos. Nós queremos viver aquilo que nós colocamos no nosso coração como sendo a única verdade. Eu queria que você, essa noite, pudesse parar um pouco e orar e você perguntar: Deus, eu estou vivendo exatamente no centro da tua vontade? Eu estou fazendo aquilo que você me chamou para fazer? Porque ainda há tempo de correções de rota, ainda há tempo de ajustes para você entrar na plena vontade de Deus a teu respeito. Se eu fosse ler textos e textos aqui, nós teríamos muito mais textos para compartilhar com você. Mas essa noite eu preciso entrar aí no seu coração através dessa palavra e dizer para você: é hoje o tempo de grandes mudanças. É hoje o tempo de grandes transformações na sua vida. Eu libero essa palavra através da onda desse rádio para a sua vida, onde você estiver. E se você está me ouvindo, levante a sua mão para o alto e dê graças a Deus por essa palavra estar salvando você hoje. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite de mudanças. Hoje não é uma noite qualquer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho compromisso com o céu. E quando o céu se manifesta, aquilo que é natural tem que se render àquilo que é celestial. E eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. E eu sei que hoje tem milagres acontecendo lá na sua casa. Eu sei que hoje tem transformações acontecendo com a sua família. Hoje tem milagres acontecendo na sua saúde. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento e declaro os pensamentos de Deus tomando forma. Oh, aleluia! Dentro da sua casa, na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, em tudo aquilo que você fizer, a sua vida é de glória e honra ao Deus que te criou. Nós nascemos para o louvor da glória dele. E eu creio, irmãos, que você que está me ouvindo hoje, está recebendo uma palavra preciosa, uma palavra que vai mudar a sua forma de pensar. Lembra? Eu não quero que você repita o que eu disse, eu quero que você pense no que a Escritura diz. E se a Escritura diz, irmãos, eu creio e ponto final. A Escritura é para ser vivida em fé. Se você anda em dúvida, você não vai andar em fé, porque dúvida e fé não caminham juntos. Você precisa confiar no que a palavra de Deus diz. E se você está me ouvindo agora, essa palavra está chegando aí no seu coração. E eu quero declarar sobre a sua vida. Uma noite, ela não terminou. Uma noite de louvores, uma noite de músicas, uma noite de milagres, uma noite de mudanças, uma noite onde essa palavra vai trazer para o seu coração alento, fortalecimento, fortaleza nele. Você é forte nele. Você não confia nas suas próprias habilidades, na sua própria capacidade, na sua própria inteligência. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. É esse lugar que eu quero te inspirar a estar. Para que outras pessoas possam inspirar
na sua vida. Pega, Maicon, pega isso mesmo para que você possa viver essa realidade. Marcos, pega essa verdade e agarre isso firmemente para que isso seja verdade na sua vida. Entenda, a vontade de Deus não é apenas para ser conhecida. A vontade de Deus é para ser vivida e experimentada. Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês apresentem seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que você experimente. Não é que você conheça apenas. Óbvio, para você experimentar, você tem que conhecer. Mas a vontade de Deus é que você não pare no conhecimento e saiba que isso é bom, mas que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus são os seus próprios pensamentos, que ele tem a seu respeito, que são pensamentos de paz. Olha que coisa linda que a palavra nos garante. A palavra de Deus nos garante isso, e é por isso que eu posso ministrar sobre isso com o meu coração em paz. Às vezes as pessoas olham uma ministração dessa, não, mas você é muito positivo. Rapaz, mas o evangelho é boas novas. Como é que eu vou falar negativo com boas novas? Eu não consigo fazer isso, na minha vida não. Eu não sei como é que tu consegue, se você é dessa linha, mas eu não acredito nisso. O evangelho são boas notícias. E qual é a boa notícia? Eu estava num lugar, no império de trevas, e alguém foi lá, quebrou os grilhões, oh aleluia, e me arrancou desse império de trevas, e me transportou. Ele não disse, agora você vá para o reino. Não, ele pegou na minha mão, me arrancou do império e me transportou. Ele mesmo me levou para o reino do Filho do seu amor. Gente, isso é poderoso demais. É por isso que a palavra de Deus, como boas notícias, vai promover em você fortalecimento, crescimento, avanço, rompimento, para que você viva exatamente o que Deus tem para você. Então eu vim hoje à noite para dizer, é possível você estar plenamente no centro da vontade de Deus. Mas é necessário comunhão, convivência, entendimento dos pensamentos dele. Porque ele já pensou a teu respeito. E ele já escreveu a teu respeito. E ele quer que sua vida seja um filme na vida das outras pessoas. Eu vou terminar, já nesse tempo, dando para você um breve exemplo, utilizando o texto de Efésios, capítulo 5, no versículo 1. Já fechando isso aqui, irmãos. Efésios, capítulo 5, no versículo 1, vai dizer assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ser imitador de Deus. Eu não sei quanto a você que está me ouvindo, não conheço a sua idade, mas provavelmente em algum momento da sua trajetória você viu um filme, ou já ouviu falar num grande artista chamado Charlie Chaplin. Charlie Chaplin era um artista que ele fazia filmes de 1h20 sem abrir a boca dele. Era apenas as imagens comportamentais e do que ele estava fazendo. Ele construiu uma história sem precisar falar nada. E aí, irmãos, o que Deus nos fala pela sua escritura é que nós sejamos imitadores dele, como filhos. Oh, glória! Então, às vezes, não é o tanto que você fala que vai mostrar quem é Deus. É o quanto você vive a mesma vida dele que vai mostrar que você está imitando alguém que vai diferenciar de toda a outra sociedade que não conhece a ele. Entenda? Você faz Deus conhecido às pessoas que não o conhecem quando você vive mais do que você fala. E se a sua vida é um exemplo do céu, as pessoas vão ler você como sendo um agente de milagres e de transformação. Que você viva a essência dessa palavra. Que você compreenda que essa palavra veio de encontro ao seu coração essa noite, para mudar a sua perspectiva, para mudar aquilo que você estava pensando em fazer, e mudar as suas próximas decisões. Eu quero de decisões que eles aprendam a pensar como o Senhor pensa, para que as decisões sejam as decisões assertivas do céu. Que essas pessoas que estão vivendo situações complexas hoje, elas possam ouvir a tua voz, perceber o Senhor falando, seja através de uma música,
seja através de uma palavra, seja através de uma leitura, seja através de uma conversa com alguém que conhece ao Senhor, mas que eles percebam que o Senhor está tendo um cuidado especial, porque o Senhor nos ama dessa forma. O Senhor é um Deus que amou todos, mas ao mesmo tempo o Senhor é um Deus pessoal. E eu quero te agradecer por essa palavra. Que ela encontre os corações com a terra adubada, preparada, fofa, para que essa semente que caiu seja o solo adubado, para que ela possa germinar, produzir frutos para 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém.